Olá, uma boa noite para você. Veja no Brasil TV dessa terça-feira, dia 25 de outubro. Criminosos sequestram um militar por engano no interior de Minas Gerais e morrem depois de trocar tiros com a polícia em Contagem. Um sambista do Rio denuncia a polícia que foi alvo de injúria racial pela internet. A Justiça manda o governo do Distrito Federal oferecer ônibus e metrô de graça no domingo da eleição. E ainda, a nova funcionária do Aeroporto Internacional do Rio é uma cabra. Agora no Brasil TV. Três bandidos foram mortos pela polícia de Minas Gerais em Contagem depois de uma perseguição aos suspeitos que sequestraram um policial militar na região central do estado. A vítima foi rendida e trazida amarrada para a região metropolitana. O policial militar chegava sozinho à noite em casa, em Corinto, na região central do estado, quando foi surpreendido por três homens dentro do imóvel. Eles renderam a vítima, que foi confundida com um gerente de banco. Os bandidos planejavam invadir uma agência bancária da cidade. Os vizinhos foram alertados pelo próprio policial. Eles chamaram a polícia. Durante o assalto, a vítima foi colocada dentro do carro dela pelos criminosos que seguiram em direção a Belo Horizonte. O carro foi visto pela PM na BR-040, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Houve perseguição. Os criminosos seguiram em direção à via expressa de Contagem. Entraram no bairro Tropical. Neste ponto, o motorista perdeu o controle da direção. Os suspeitos saíram do carro e tentaram se esconder neste parque. O policial rendido foi abandonado no local. Várias viaturas foram para a região de Mata Fechada. Um helicóptero da PM ajudou nas buscas. De acordo com os policiais, um dos suspeitos chegou a vestir a farda do militar rendido e o outro o colete à prova de balas. Houve troca de tiros entre os policiais e os bandidos. Os três foram baleados. Antes do amanhecer, as buscas por vestígios do crime foram intensas no parque. Policiais circulavam por todo o terreno. Os militares encontraram o uniforme da vítima espalhado no local. Os objetos do tenente, que estavam em duas malas, foram recolhidos. Durante a manhã, o parque ficou fechado para o público. Os policiais procuravam a arma roubada da vítima. A polícia não divulgou o nome dos criminosos. Uma adolescente de 15 anos foi morta com um tiro na cabeça no Maranhão. O autor do tiro foi um namorado da menina que não aceitava o fim do relacionamento. O Douglas Pinto tem as informações. A adolescente Sandra Luiz Aleixo dos Santos tinha apenas 15 anos de idade. Ela estava num relacionamento com um rapaz de 19 anos há apenas 5 meses e morava com ele há apenas 2 meses num bairro da periferia de São Luís. A adolescente revelou à mãe ontem à noite que queria se separar do namorado, que não aguentava mais o relacionamento abusivo. Ela tentava esconder há vários dias a violência que vinha sofrendo em casa. Tinha várias hematomas pelo corpo. E ontem, quando retornou à casa, por volta aí de 10 horas da noite, teve uma discussão com o namorado e foi atingida com um tiro na cabeça. A jovem de 15 anos, ela nunca chegou a registrar uma ocorrência contra ele, da violência que vinha sofrendo, não fez um boletim de ocorrência, não pediu medida protetiva, e essa é uma característica comum das vítimas de feminicídio, de acordo com a estatística da polícia. Este ano, no Maranhão, já foram registrados 53 casos de feminicídio. O rapaz foi identificado pela polícia, mas até agora ele não foi preso. Douglas Pinto, de São Luís, para o Brasil TV. A Polícia Civil da Bahia investiga o roubo de um veículo que fazia transporte escolar e estava com 5 estudantes hoje cedo em Salvador. Segundo o motorista, 2 homens armados que estavam em um carro interceptaram o transporte escolar quando ele parou para pegar uma criança por volta de 6h20 da manhã. Na hora, ele levava estudantes que têm entre 10 e 13 anos. 3 conseguiram sair do carro, mas outros 2 foram levados pelos criminosos e acabaram sendo deixados em diferentes pontos de Salvador. Os estudantes não tiveram ferimentos. O carro foi encontrado horas depois na região metropolitana de Salvador. E a polícia faz buscas para localizar esses criminosos. Imagens de câmeras de segurança também estão sendo analisadas.
Um sambista do Rio, o intérprete Rony Caetano, denunciou à polícia que foi alvo de comentários racistas na internet. Ele prestou queixa hoje na delegacia especializada em crimes raciais. Depois de passar um dia inteiro recebendo o apoio da comunidade do samba, Rony prestou depoimento hoje de manhã. O caso foi registrado aqui na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância como injúria racial. E a identidade de quem postou o comentário ainda não foi identificada. Era para ser um dia de festa, mas o final da noite de samba não foi de comemoração. Como é que estava o clima nessa hora? Muito bom, o povo participando, entendeu? Não tem esse... Ali é um lugar de alegria, então não tinha clima hostil, nada disso. Pra gente era um dia muito alegre. Rony Caetano faz parte do grupo de intérpretes da escola. Cantou os 3 sambas concorrentes. Por volta de 11 da noite, enquanto os jurados se reuniram para escolher, ele continuou a apresentação com os sambas mais famosos da Sapucaí. O evento estava sendo transmitido pela internet, pela rádio Arquibancada. Durante a apresentação do Rony, um comentário chamou a atenção. Chama qualquer outro para o lugar desse neguinho que é melhor. O comentário foi postado pelo perfil de Igor Medeiros. Galera do chat, não tô gostando não. Eu acho que vocês precisam aprender a respeitar as pessoas. Aonde foi parar o respeito e a empatia? Eu gostaria de saber disso. Não gostei do comentário racista que foi postado. Essa pessoa está banida do canal. A voz que aparece no vídeo é do Anderson Baltar, dono da rádio, que ficou revoltado com a situação. Eu corri para bloquear e as mensagens passam muito rapidamente. Intolerável que dentro do mundo, no mundo que a gente viva hoje, o racismo já é intolerável por si só. E dentro do mundo do carnaval, né, onde as relações com a cultura, né, negra são evidentes, né, é mais esdrúxulo ainda. Aqui no chat da Rádio Arquibancada eu não tolero racista! Racista aqui não! Rony só soube o que tinha acontecido no dia seguinte. No primeiro momento eu não acreditei, né? Porque eu ainda falei pra ele, comigo? Quando eu olhei a live, eu olhei no palco, era eu que estava cantando. Falei, caramba, era comigo. Eu fiquei assim, caramba, horrorizado, né? Com a situação. A Mocidade Independente de Padre Miguel, ela não tolera discriminação, seja ela racial, por orientação sexual, orientação religiosa, política ou de qualquer outra forma. A Polícia Civil cumpriu 19 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 4 estados. A operação foi contra uma organização criminosa acusada de tráfico de cocaína e lavagem de dinheiro. Documentos, relógios de luxo, 4 carros e 14 contas bancárias foram bloqueadas aqui no DF, em Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia durante a segunda fase da Operação Sistema. Aqui no DF, os policiais descobriram 2 empresas fantasmas que receberam milhões do tráfico de drogas. O endereço das 2 era no setor bancário norte. Uma delas tinha como finalidade a extração de minério e petróleo. A outra era do ramo de alimentos, mas elas existiam só no papel. No endereço delas não havia nada e elas foram abertas apenas para receber dinheiro do tráfico de drogas. Juntas, segundo as investigações, elas receberam 4,5 milhões de reais do crime organizado e tinham envolvimento com empresas ilegais de outros estados. Nós descobrimos a existência de 2 empresas fantasmas que foram constituídas aqui no Distrito Federal, né, e que também possuíam um vínculo com essa mesma organização criminosa de Minas Gerais, né, que é uma organização criminosa que movimentou aproximadamente R$1 bilhão do crime organizado do Brasil todo, em especial do tráfico de drogas, e realizaram operações financeiras entre elas, né, de forma a dissimular, né, e tentar enganar aí a fiscalização das autoridades, né? Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão em
Samambaia, Águas Claras e Planaltina. Lá em Planaltina, eles estiveram em um mercado que estaria envolvido no esquema. E também encontraram numa casa um homem vivendo em situações precárias. Segundo a polícia, o nome dele foi colocado pela organização criminosa como sócio de uma das empresas que fazem parte do esquema de lavagem de dinheiro. Ele já havia sido abordado diversas vezes pela polícia por uso de drogas e sempre informava que era morador de rua. Não ficou claro se ele realmente recebe alguma remuneração por isso, eu acredito que não, né? Pegaram alguma pessoa, pegou essa pessoa humilde, né? E ofereceu aí um valor talvez ínfimo para ele e utilizou o nome dele para abrir empresas, para movimentar contas bancárias, aliás, né? Para criar as contas bancárias, porque ele nem deve ter visto a cor do dinheiro, né? A primeira fase da operação foi em maio deste ano. A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu armas, R$100 mil em espécie, cocaína e carros de luxo. Ao todo, 20 pessoas foram presas, inclusive uma conselheira tutelar. Na operação de agora, ninguém foi preso. A polícia vai avaliar os documentos apreendidos e decidir quais serão os próximos passos da investigação. A gente fala agora das eleições. A Justiça determinou o governo do Distrito Federal a garantir o transporte gratuito no próximo domingo, dia do segundo turno das eleições. O Rodrigo Serpa explica como vai funcionar. Olha, é catraca liberada no domingo durante a votação, que começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. E essa gratuidade no transporte público começa 2 horas antes do início da votação, ou seja, às 6 horas da manhã, e dura até o encerramento, 2 horas após o encerramento das sessões, ou seja, até às 7 horas da noite. O GDF tomou essa medida porque foi obrigado por uma decisão judicial após a ação movida pela Defensoria Pública. Não precisa de nenhum documento para embarcar, por exemplo, título de eleitor, não tem limite de viagem por passageiro, né? É chegar na catraca, ônibus, metrô, embarcar e garantir o seu direito e o seu dever ao voto. No estado de São Paulo, o governo ainda está decidindo se vai liberar os trens do metrô e da CPTM para os eleitores no próximo domingo. Certo mesmo é que na capital e em mais 11 cidades da Grande São Paulo, ninguém vai pagar pelas passagens dos ônibus. No Recife e na região metropolitana, o transporte de passageiros também será gratuito no domingo do segundo turno. Os ônibus do Recife e de cidades da região metropolitana vão ter tarifas gratuitas das 6 da manhã às 7 da noite do próximo domingo, dia do segundo turno das eleições para governador e presidente. A decisão de suspender a tarifa foi tomada em reunião hoje pela manhã no Conselho Superior de Transporte Metropolitano. Para o próximo domingo, o consórcio de transportes montou uma operação que vai aumentar o número dos transportes nas ruas. 1.235 ônibus estarão disponíveis à população. Essa operação vai custar R$1.200.000 e será bancada pelos cofres do Estado. No dia 18 de outubro, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que prefeituras e empresas concessionárias possam oferecer o serviço de transporte público gratuito no segundo turno. Representantes do metrô do Grande Recife também participaram da reunião, mas não concordaram com a decisão. Portanto, somente os ônibus serão gratuitos no próximo domingo, das 6 da manhã às 7 da noite, para ajudar eleitores no deslocamento até as sessões eleitorais. Eu volto com vocês. E foi publicado hoje no Diário Oficial de Belo Horizonte o decreto que autoriza o transporte de ônibus de graça no próximo domingo em Minas Gerais. Mas a decisão da gratuidade vai ser de cada prefeitura, de acordo com a autorização do Supremo Tribunal Federal, que dá esse direito da gratuidade. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos por manter a decisão que devolveu o mandato do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. O STF derrubou a decisão que afastava Paulo Dantas do cargo. A posse aconteceu ontem à noite, poucas horas após a decisão. Paulo Dantas reassumiu o cargo em uma cerimônia no Palácio República dos Palmares, em Maceió, por volta das 10 horas da noite.
Além de José Vanderlei, que ocupava o cargo de governador após o afastamento dele, estiveram presentes secretários de governo, políticos e assessores. Paulo Dantas reassumiu 13 dias depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que investiga um suposto desvio de 54 milhões por meio de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa de Alagoas, quando era deputado estadual. Ele havia sido afastado do cargo no dia da operação por decisão da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, confirmada depois pela maioria da Corte Especial do STJ. A decisão foi derrubada na noite de ontem pelo Supremo Tribunal Federal, devolvendo o político ao cargo. A medida consta em 2 decisões, assinadas pelos ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, passou a primeira noite no presídio de Bangu 8, na zona oeste do Rio. Ele foi indiciado por 4 tentativas de homicídio por atacar policiais federais com tiros de fuzil e granadas ao resistir a uma ordem de prisão. Os repórteres Arthur Stabile e Camila Bonfim tiveram acesso aos depoimentos dos policiais feridos no último domingo. Um dos depoimentos é da agente Karina Lino Miranda de Oliveira. Durante a ação, ela foi ferida na testa, no braço e na perna. A policial contou que Roberto Jefferson apareceu em um ponto alto da casa falando: "Vocês não vão me levar, eu não vou com vocês". Que o delegado Marcelo Vilela, com toda a tranquilidade, disse que estavam lá cumprindo uma ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes e que queria cumprir a decisão de forma mais pacífica possível. Que Roberto Jefferson então levantou a mão, mostrou a granada, tirou o pino e ficou com ela na mão. E falou que iria jogar, dizendo: "Vocês estão juntinhos aí, vão machucar". Segundos depois, jogou em direção à viatura da Polícia Federal. Ela disse que foi Roberto Jefferson quem iniciou a agressão à equipe. Que neste momento os 3 policiais que estavam do lado de fora correram para se abrigar e escutou Roberto Jefferson jogar a granada. Logo depois ele começou a atirar. Ela conta que no momento que estava quase se abrigando, começou a sentir alguma coisa na cabeça. Se abrigou, escutou mais 2 granadas e tiros. Ela conta que só depois o policial federal Daniel disparou com a arma dela, revidando a agressão injusta recebida. De acordo com o laudo da perícia, a policial ainda tem fragmentos de metal alojados nos quadris. O delegado Marcelo Vilela, responsável pela operação, disse que sentiu o sangue descer de sua cabeça, que a quantidade de sangue era muito grande, atrapalhando a visão do olho direito. Contou ainda que os indícios não deixam dúvidas de que Roberto Jefferson aguardava a Polícia Federal e agiu de forma premeditada e com intenção de matar os policiais. Roberto Jefferson estava em prisão domiciliar, que foi revogada depois que ele descumpriu repetidas vezes as restrições impostas para continuar preso em casa. A Polícia Federal foi até a casa do ex-deputado, no interior do Rio, no domingo, para cumprir a decisão da Justiça e levá-lo de volta para a cadeia. Em depoimento, Roberto Jefferson confirmou o ataque aos agentes. Ele disse que olhou pela câmera de segurança e viu a equipe da Polícia Federal de pistola e sem colete. Então pegou uma granada e disse que não iria se render, que era para ir embora. Roberto Jefferson afirmou que recebeu tiro do policial mais velho e magro que pulou o portão da sua casa. Alegou que não atirou em nenhum policial federal para machucar, mas admitiu que deu 50 tiros de fuzil calibre 5,56. Roberto Jefferson confessou ainda que jogou 3 granadas contra os policiais federais. Vídeos gravados por ele mostram o carro da polícia com o para-brisa perfurado. Mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles, ó. Tô dentro de casa, mas eles estão me cercando. Os policiais desmentem a versão do ex-deputado de que teriam atirado primeiro. O policial federal Daniel Queiroz Mendes da Costa disse que Roberto Jefferson iniciou a agressão contra o cumprimento da decisão judicial, que houve muito tiro de fuzil na viatura e que Roberto Jefferson lançou granadas. Depois, os policiais efetuaram disparos contra Roberto Jefferson, visando cessar a violência. Ele disse que a policial Karina começou a gritar: "Policial ferido", e viu a policial com um ferimento na cabeça. Voltou e ficou atirando contra Roberto Jefferson quando ouviu o delegado federal Marcelo dizer que também estava ferido. Uma equipe da Polícia Federal especializada em situações de risco chegou ao local no início da tarde de domingo. Mesmo assim, os policiais ficaram do lado de fora do portão e a negociação se estendeu.
Roberto Jefferson se entregou às 7 da noite, 8 horas depois da chegada dos primeiros policiais ao portão da casa dele. Este vídeo mostra a negociação para a rendição entre Roberto Jefferson e o policial federal Vinícius de Moura II, do grupo de pronta intervenção da PF. Especialistas estranharam o comportamento dele. É a ordem que eu tenho. Prioridade 0 minutos. A gente está aqui para isso. Eu quero decisão. O que o senhor precisar, a gente vai... Não. No depoimento, o negociador da PF falou da conduta dele ao longo da negociação. Contou que no primeiro momento, Jefferson, muito nervoso, dizia que só sairia morto, que não se entregaria e iria resistir. Que ele foi oscilando de humor e ficando mais calmo e receptivo à negociação. Vinícius diz que entrou desarmado na residência para negociar, que sabia que na casa tinha mais armamento e munição do que foi entregue, razão pela qual optou por negociar a rendição sem confronto. Durante o depoimento, Roberto Jefferson disse ter mais de 20 armas. A polícia também encontrou coletes à prova de balas e muita munição na casa do ex-deputado. Roberto Jefferson está na penitenciária Bangu 8. O preso passou a noite numa cela isolada. A Polícia Federal declarou que investiga as circunstâncias da operação em Levi Gasparian, que o processo de negociação é complexo e que os policiais recebem treinamento para cumprir ordens judiciais e preservar vidas. Nós procuramos a defesa de Roberto Jefferson, mas não tivemos resposta. A seguir, a volta da série Concertos Didáticos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O projeto leva música clássica para estudantes de escolas públicas. Brasil TV de volta com a retomada dos concertos didáticos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, depois de 2 anos de pausa por causa da pandemia. O programa leva arte gratuita por meio da música clássica a 7.000 estudantes de 140 escolas públicas de Belo Horizonte. O entusiasmo está presente desde a fila. Muito legal, tô gostando. O espetáculo nem começou e o público já aplaude. A empolgação toda é porque hoje é dia de estreia na Orquestra Filarmônica. A primeira vez de milhares de crianças e adolescentes na plateia do concerto de música clássica. Eu tô muito ansiosa porque eu nunca fui e eu acho incrível. Gosto muito de música também. Depois de 2 anos de pausa, a série Concertos Didáticos retomou os espetáculos. O projeto é voltado para alunos de escolas públicas. É provado que a música clássica tem uma função fundamental na cognição, na aprendizagem das crianças. Então você imagina quanta coisa vai ser tocada nessas crianças aqui pelos músicos da Filarmônica. Antes da apresentação, os estudantes aprenderam em sala de aula sobre o que é uma orquestra. Onde teve toda uma instrução de como proceder dentro do teatro, ensinando sobre todos os instrumentos, o que cada um faz, como faz, e foi muito interessante, a criançada ficou bem envolvida. Até quinta-feira, 7.000 alunos de 140 escolas públicas de BH e da região metropolitana assistirão ao concerto Quadros de uma Exposição. A obra do russo Modest Mussorgsky é baseada em pinturas que foram projetadas nas paredes da sala. Desde os primeiros acordes, os dedinhos acompanham o maestro. Eu tô achando muito bonita e a música muito linda. Fim do espetáculo, público encantado. Bati tanta palma que minha mão tá até vermelha. Tudo ficou muito lindo, as músicas. E a gente encerra hoje te falando sobre a nova funcionária do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ela vai ajudar a capinar a vegetação perto da pista e espantar bichos na região. Ela é uma cabra, a Estrela, que se junta a um time de animais que já trabalham no Galeão. Colete no corpo de quem tem um importante trabalho a fazer. A Estrela é a mais nova funcionária do Rio Galeão. O crachá ainda está sendo feito, afinal, ela acabou de sair do período de experiência, como qualquer recém-contratado, claro. Ela está em período de ambientação, né, com todo o ruído do aeroporto, com o contato com as pessoas, então esse processo ela já passou, já superou. Então agora ela está iniciando o processo de treinamento para aceitar comandos. A cabra só tem 4 meses de vida e chegou aqui no fim de setembro.
Entre as funções de seu cargo está a de afastar animais, como aves, que possam comprometer os pousos e decolagens do aeroporto da Zona Norte do Rio. E também deixar tudo capinado ao redor da pista. Essa tá fácil. Apetite a bichinha tem de sobra. A contratação da Estrela, ou Baby Body, como é carinhosamente chamada pelos colegas de trabalho, vai ainda reduzir os gastos e, principalmente, ajudar na redução do impacto ambiental, já que o consumo de combustíveis utilizados por máquinas a motor vai ser reduzido. A técnica, na verdade, é bem antiga. Está sendo resgatada com a Estrela, aqui no Galeão. E algumas áreas a gente não consegue mecanizar, então tem que ser atividade manual. Então com isso a gente trouxe um sistema silvopastoril, a inspiração na verdade foi desse sistema silvopastoril, que já é utilizado há séculos. A equipe fica num trecho e ela fica responsável por outro trecho. Outros importantes funcionários ajudam na segurança operacional do aeroporto, como os gaviões Radar e Cacá, os falcões Ária, Minerva e Ravena e o cachorro Hammer. A novata Estrela se junta agora a esse time animal de funcionários. É a primeira cabra a ser contratada por um aeroporto brasileiro e que deve receber, em breve, novas colegas da espécie para dividir a função. A gente vai tentar formar uma constelação aqui. É isso. Viva a Estrela. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.